Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e em forma de bate-papo, como se vocês realmente estivessem aqui, eu reconto um caso para você. Do jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Porém, o caso de hoje eu acredito que não vai ficar tão longo. Na verdade, agora no momento vocês já sabem a minutagem do caso, né? Mas eu que estou gravando aqui acredito que ele não vai ficar tão longo assim, porque ele é um caso bem enxuto, ele já foi resolvido e não tem assim tantas informações. E é um caso recente, então pode ser que mais coisas surjam aí nos próximos anos e tudo mais. Mas ele é bem interessante. Claro, senão eu não traria aqui pro canal. Esse caso aconteceu no início de 2022, então ele é bem recente. Eu conheci ele pelo Twitter, porque enquanto ele estava acontecendo, acabou caindo ali pra mim um vídeo de câmera de vigilância, eu acabei me interessando, fui ver o que era, e era um caso que estava acontecendo naquele momento até ser solucionado. No dia 29 de abril de 2022, a diretora assistente do Centro Correcional de Lauderdale, Vicky White, chega para trabalhar, como de costume, ali cerca de 6h30 da manhã. E uma das coisas que ela tinha que fazer ali nesse dia, nessa manhã, era transferir um preso. O nome dele é Casey White, que apesar dos sobrenomes serem iguais, eles não são parentes. Ela tinha que transferir esse preso para fazer uma avaliação de saúde mental. Então ela tinha que acompanhar esse preso em toda essa avaliação, né, e depois retornar para a cadeia. Só que aparentemente não foi isso que aconteceu, porque a viatura da Vicky foi encontrada abandonada num estacionamento. Essa viatura chamou atenção, né? Porque uma viatura vazia, meio que parecia realmente que estava abandonada, não sei se ela estava com os vidros abaixados ou qualquer coisa do tipo, mas eu sei que ela chamou atenção e a polícia foi chamada. E quando a polícia ali de Lauderdale chega, né, no local, eles identificaram que era a viatura da Vicky e eles sabiam que ela tinha levado um preso para fora da cadeia. Então, imediatamente eles ligam para a colega, né, para Vicky, para saber o que estava acontecendo, e ela não atende. A polícia, claro, ficou muito preocupada com isso, porque o Casey White era um preso muito perigoso. A gente já vai falar dele, do histórico dele aqui também. Então eles ficaram muito preocupados, mas eles só relataram realmente, assim, só oficializaram esse desaparecimento dessa oficial, né, da Vicky, às 3h30 da tarde. Dentro do carro eles encontraram chaves da prisão, as algemas que o Casey estava usando e também o rádio que a Vicky costumava usar. Quando eles descobrem tudo isso, eles vão verificar as imagens do sistema ali de segurança, né, desse centro correcional, e é lá que eles veem realmente, né, a Vicky tirando esse preso de dentro da cadeia. Ela acompanha ele até o carro, ele entra no carro e ele sai. Então essa era a situação no momento. Uma policial saiu com um preso e agora os dois estão desaparecidos. Esse cara era extremamente violento, ela estava sozinha, e por mais que ela tivesse armada ou qualquer coisa do tipo, ele era um cara grande. E eles viram também as algemas no carro, né, o que significava que o Casey não estava algemado, não estava preso. Então o que será que aconteceu? Será que ela foi dominada de alguma forma? Será que foi uma emboscada? Várias possibilidades passaram pela cabeça da polícia. E antes da gente entrar aqui em como tudo isso se desenrolou, a gente vai aqui conhecer um pouquinho dessas duas pessoas. A Vicky não tem muitas informações sobre ela, pelo menos por enquanto. Eu acho que lá pra frente talvez mais coisas sejam reveladas, mas por enquanto não tem. E a gente tem bastante informação do Casey. Vicky White nasceu em 1966 e ela ingressou no gabinete do xerife do condado de Lauderdale em 1997 e começou a sua carreira como policial. E o que as pessoas falavam da Vicky e ainda falam é que ela era uma profissional muito dedicada, assim, que ela era uma boa profissional, tudo que ela fazia ali dentro da polícia era muito bem feito, ela era muito focada, muito dedicada, sempre foi uma cidadã cumpridora da lei, ela nunca fez nada de errado, nada suspeito ou algo do tipo. Ela levava, né, esse trabalho muito a sério e ela também era muito respeitada pelos colegas ali que trabalhavam com ela e pessoas que ela conhecia aí na vida.
Sobre a vida pessoal aqui da Vicky, aparentemente ela foi casada, mas foi um casamento que durou pouco, porque esse marido acabou se envolvendo em drogas e era uma coisa que a Vicky não conseguia conviver, não conseguia suportar, então eles se separam. Voltando aqui pro trabalho dela, que é onde a gente mais tem informações, entre 2015 e 2022, ela havia sido premiada, gente, como supervisora ou funcionária do ano 5 vezes. Então, assim, quando ela não ganhava como supervisora, ela ganhava como funcionária. E as pessoas dizem que por mais que ela fosse uma pessoa ali muito engajada no trabalho, né, e todo mundo conhecia ela, todo mundo que trabalhava ali com ela era uma pessoa muito reservada. Então, era realmente aquela relação de trabalho, né? Todo mundo conhecia a Vicky do trabalho. Eu vi algumas entrevistas de pessoas que trabalharam com ela, né? E falavam que ela era aquela pessoa que, se você tivesse algum problema ali no trabalho, alguma dificuldade, era ela que você iria chamar pra te ajudar. E também, assim, quando alguém precisava que um trabalho fosse feito de uma maneira correta e rápida, também chamavam a Vicky. Ou seja, ela era uma funcionária muito confiável, realmente, por todos ali do Centro Correcional de Lauderdale. E como uma última informação aqui, a Vicky nunca teve filhos. As pessoas que eu vi aqui nas fontes, nas reportagens, a maioria das fontes que eu peguei são reportagens da época, quando tudo estava acontecendo. Elas conversaram muito com as pessoas do trabalho da Vicky, né? Então a gente não tem realmente esses detalhes da vida pessoal dela e ela também não dividia isso com ninguém do trabalho. E agora vamos falar do Casey White. Esse sim aí tem um background bem problemático. Segundo a mãe do Casey, ele era um típico garoto do interior. E ele era muito perseguido quando ele era jovem, porque ele já era um cara bem grande. Ele tinha cerca, mais ou menos aí pelas minhas conversões, uns 2,10 metros por aí. Ele é bem alto. Então ele sofreu algum tipo de bullying aí quando ele era mais jovem. Mas ela disse que isso acabou piorando mais quando ele chegou mais ou menos ali aos 18 anos de idade. Porque nessa idade ele começou a usar drogas e nessa idade ele também foi diagnosticado com esquizofrenia e também transtorno bipolar. A convivência ali dele se tornou muito difícil, principalmente quando ele não cumpria ali com as medicações dele, né? Ele não levava muito à risca. Só que pra mãe dele, ela acreditava que ele apenas tinha se envolvido com as pessoas erradas, que ele era uma boa pessoa e que ele estava passando por tudo isso por causa das amizades dele. Ela também fala que ele sempre se envolveu com mulheres que só queriam machucar o coração dele, só queriam se aproveitar dele. A opinião da mãe do Casey, vocês vão ver aí durante o caso que eu for contando, ela é uma opinião um pouco difícil da gente compreender, apesar dela ser mãe, mas parecia realmente que ela fechava meio que os olhos para o que realmente o filho dela era e o que ele fazia. Até porque é só a gente olhar o histórico criminal dele pra gente começar a entender que não tinha nada a ver esse negócio de que ele era uma pessoa boa e só se envolvia com pessoas ruins que queriam se aproveitar dele. Então vamos a esse histórico. Sua primeira prisão foi em setembro de 2010, quando ele bateu no rosto do próprio irmão com um cabo de um machado. E ele foi acusado de agressão em fevereiro de 2012 e condenado a 4 anos de prisão, porém foi libertado no início de 2015. E quando ele estava nesse período da prisão, é dito que ele começou a criar um plano porque ele queria tirar a vida da ex-namorada. Era algo que ele queria fazer. Ele queria sair da prisão, tirar a vida dela e de alguma forma fazer os policiais matarem ele. Era o que ele queria, matar a ex-namorada e depois ser morto pelos policiais. E isso era muito alarmante na época que ele ficou preso, porque em 2008, ou seja, até antes dele ser preso pela agressão ao irmão, teve uma ex-namorada dele, nada a ver com essa ex-namorada que ele estava falando agora ali na prisão, mas ele teve uma ex-namorada que foi encontrada sem vida. Ela morreu com um tiro de espingarda e na época foi chegado à conclusão ali que seria um suicídio. Embora essa ex-namorada do Casey, ela tinha uma filha e essa filha disse pra polícia que o Casey tava lá no dia, mas nada foi investigado e acabou sendo concluído como um suicídio. O Casey também foi questionado pelo assassinato de uma mulher de 59 anos chamada Connie Ridgway. Ela foi encontrada morta com golpes de faca em seu apartamento em outubro de 2015. Ela foi encontrada por um vizinho que estranhou que a porta dela estava meio que aberta e daí ele entrou e acabou vendo a Connie no chão. O Casey, ele negou qualquer envolvimento
com essa morte. Ele foi interrogado pela polícia na época, mas não haviam evidências suficientes apontando para ele, então ele acabou sendo desconectado desse crime. E esse crime vai ser importante lá na frente, tá, gente? Esse crime dessa senhora de 59 anos. E logo depois desse caso aqui da Connie, o Casey, ele foi atrás do que ele queria realmente, do que ele ficava falando que queria fazer lá na prisão, que era ir atrás dessa ex-namorada dele, tirar a vida dela e depois ser atingido aí pelos policiais e acabar morrendo também. Por que ele queria matar essa ex-namorada? Porque ela simplesmente seguiu em frente com a vida dela. Ela tava morando com outra pessoa, né? Tava namorando com outra pessoa e tinha se mudado com ela e ele não aceitava isso. Então, em 1º de dezembro de 2015, o Casey vai até a casa dessa ex-namorada com 2 revólveres. Já era noite, era cerca de 10 da noite. Essa ex-namorada não é identificada nas fontes por questão de segurança, mas ela estava na casa dela com os 2 filhos dela. E mais 2 pessoas estavam na casa que eram meio que colegas de quarto ali dessa ex-namorada do Casey. Então o Casey entrou nessa casa e começou a atirar em todo mundo. Por sorte, os filhos dessa ex-namorada estavam no porão, então eles saíram sem nenhum ferimento. Os outros 2 colegas ali de quarto que estavam na casa conseguiram sair, eles escalaram uma janela do banheiro e foram para fora da casa. E a ex-namorada também conseguiu fugir, felizmente. Enquanto ela estava fugindo da casa, o Casey ficava atirando nela o tempo inteiro, mas ela não foi atingida por nenhum tiro. Esse cara, ele é tão cruel, ele é tão perverso que, como ele viu que todo mundo tinha fugido, ele simplesmente volta pra casa e acaba tirando a vida do cachorro ali que morava junto com essa ex-namorada e os filhos dela. E aparentemente esse cachorro era dele também, porque quando ele namorava com essa ex-namorada, eles tinham esse cachorro juntos, ou seja, ele cuidou desse cachorro, esse cachorro também era dele, mas ali na hora não importava, ele simplesmente atirou no cachorro e tirou a vida dele. E depois que ele sai disso, dessa tentativa aí frustrada de acabar com a vida da ex-namorada, ele começou uma fuga terrível assim, podendo ferir várias outras pessoas. Ele acaba rendendo um homem, colocou a arma na cabeça desse homem, pediu dinheiro e tudo mais, o cara não tinha, e ele acaba roubando o carro desse homem, que era um Ford Explorer, pra conseguir fugir. E nessa fuga, ele acaba cruzando a fronteira ali de Alabama e Tennessee com esse veículo roubado. Então agora ele tinha o crime nos 2 estados. A essa altura, a polícia já tinha sido avisada do que tinha acontecido lá na casa da ex-namorada, então tava todo mundo atrás dele. E quando ele chega lá no Tennessee, ele tem uma ideia de roubar um caminhão, que eu vou colocar a foto aqui pra vocês, gente, que lá se chama, se eu não me engano, 18-wheeler, o nome, o modelo desse caminhão, que é um caminhão muito grande porque aparentemente ele tem 18 rodas. Foi isso que eu entendi. E ele queria roubar esse caminhão porque na cabeça dele a polícia não suspeitaria de que aquele veículo seria um veículo de fuga. Jamais a polícia ia pensar que alguém roubaria um caminhão desse tamanho para poder fugir. Ele tenta roubar esse caminhão, mas não dá certo, porque quando o motorista desse caminhão percebe a movimentação, ele acaba se trancando numa parte ali do caminhão que era como se fosse para ele dormir. Então tinha tranca, eles trancam lá dentro, e a ideia do Casey era que ele fosse render esse cara para que ele pudesse dirigir o caminhão para ele, porque ele não sabe dirigir, e isso acabou dando errado. Depois disso, ele avista uma outra mulher com o carro e ele vai atrás dela. Essa mulher também percebe a movimentação dele se aproximando do carro, ela consegue se trancar, então ele não consegue abrir a porta, mas ele acaba atirando e atinge o braço dela. Ele posteriormente disse que ele deu o tiro para tentar arrombar a porta, que não era para ferir a mulher, mas enfim, né, ele acabou ferindo. Essa mulher foi atendida, ficou tudo bem com ela, então agora, já que não deu certo dele roubar o caminhão, nem o carro dela, ele volta pro carro que ele já estava, né, o carro que ele já tinha roubado lá no Alabama. Ele chega num posto de gasolina, ele avista um outro homem abastecendo o carro, que era um Lincoln. Ele também aponta a arma para esse homem e pega esse carro. Quando ele pega esse carro, ele acaba voltando pro Alabama, ou seja, ele cruzou a fronteira 2 vezes aí com o carro roubado. Finalmente o policial avista o carro, né, eles estavam à procura desse carro e a perseguição começa, mas acaba durando pouco tempo. O Casey acaba perdendo ali o controle do carro, o carro vai meio que para uma vala e finalmente ele para. Quando ele sai do carro, né, os policiais começam a falar para ele sair, ele sai com a arma apontando para a cabeça dele.
Ele dizia que ele iria atirar na própria cabeça, a não ser que eles trouxessem o xerife ali do condado para falar com ele, e é isso que eles fazem, e daí ele acaba se rendendo. Quando ele foi preso, ele disse que a única coisa que ele se arrependia de todo esse caos que ele... Gente, essa sombra que vocês estão vendo aqui na minha janela é porque tá de dia, e eu tentei esquematizar ali para que ela não aparecesse, mas infelizmente vai aparecer, tá? Eu espero que não distraia vocês, porque agora eu não vou parar aqui no meio pra tentar arrumar. É isso, desculpa se alguém ficou distraído com isso aqui. Quando ele tá ali na delegacia preso já, ele diz que a única coisa que ele se arrepende é de não ter ido até o fim com o plano que ele queria realmente fazer, que era tirar a vida da ex-namorada e depois, assim, meio que tirar a própria vida dele indo contra os policiais, né? Que seriam aí a hora que os policiais atirariam nele. O Casey, depois de preso, enfrentou 15 acusações, dentre elas a gente encontra tentativa de homicídio em primeiro grau, 6 acusações de sequestro em primeiro grau, roubo de propriedade, crueldade com animais, arrombamento e invasão de veículo. O julgamento dele por tudo isso foi só em 2019, em fevereiro, e ele foi condenado em 7 das 15 acusações aqui que eu mencionei pra vocês. E em abril de 2019, a condenação dele saiu e eram 75 anos de prisão. Quando ele foi preso, né, que ele já foi condenado e tudo mais, ele ficou num presídio de uma cidade ali do Alabama chamada de Bessemer. Eu espero que eu esteja falando certo. Só que, quando ele estava preso, ele resolveu escrever uma carta pro xerife do condado de Lauderdale. E o que estava escrito nessa carta? Ele confessava que tinha sido ele o autor do assassinato da Connie, aquela senhora que eu falei pra vocês de 59 anos. E a mãe do Casey acredita que ele confessou isso porque ele queria ser transferido pro condado de Lauderdale, né, pro presídio de lá. E ele já tinha pedido essa transferência várias vezes e nunca dava certo, justamente porque ali nesse presídio que ele tava, nessa outra cidade, ele já tinha recebido facada, as pessoas já brigavam muito com ele, né? Ele não era uma convivência pacífica com os outros presos, então talvez ele se sentisse ameaçado e ele queria essa transferência. Então não se sabe exatamente o porquê que ele fez isso e também não se sabe exatamente se ele tem conexões com aquele crime da Connie, porque, como eu mencionei, não tinha nenhuma evidência que ligasse ele ao crime. Mas de qualquer forma, em agosto de 2020, ele foi transferido para o condado de Lauderdale para interrogatório. Ele permaneceu lá por cerca de 3 meses e foi nesse período que ele conhece a Vicky White, a policial que a gente mencionou no início. Em outubro de 2020, ele foi indiciado pela acusação aí de assassinato, mas ele se declarou inocente por motivo de insanidade. Então, aqui que a gente vai entrar mais ou menos no que aconteceu nesse caso. Porque agora, nesse momento que o Casey tá nesse presídio ali de Lauderdale, é dito que ele começou a conversar mais intimamente e ter um relacionamento com a policial Vicky White. E assim, gente, pra não ficar aqui muito chato pra vocês, o Casey, ele foi transferido várias vezes, desde que ele chegou ali no condado de Lauderdale, que foi em 2020, quando ele conheceu a Vicky. Ele acaba sendo transferido ou porque precisava ir pra um outro lugar de segurança máxima, porque ele tava planejando uma fuga, ou porque ele tinha que ir responder alguma coisa referente ao julgamento em outro presídio, enfim, várias vezes. Mas o que é importante pra gente entender aqui é que durante todo esse período, mesmo quando ele não estava no mesmo presídio que a Vicky trabalhava, eles começaram um relacionamento, eles trocavam muitas cartas, eles começaram a ficar muito próximos. A mãe do Casey, ela diz que nesse período, quando ela falava com o filho não dizia exatamente quem era essa pessoa que ele conversava, mas ele dizia que ele estava fazendo amizade com uma pessoa que iria ajudar ele a sair da prisão. Na cabeça da mãe do Casey era como se fosse algo legal, sei lá, algum advogado, alguém que fosse fazer ele sair da prisão de uma forma correta. Ele não imaginava que fosse alguém que fosse ajudar a fugir ou qualquer coisa do tipo. E o Casey também, ele nunca mencionou que era um relacionamento além de amizade ou que esse relacionamento era com uma pessoa que trabalhava na prisão.
Em alguns momentos ela disse que achou estranho porque ele se referia a essa pessoa que ele estava conversando na prisão como bebê ou como esposa. E a mãe achou, né, um pouco esquisito, mas ela não questionou ele. Agora caiu a cortina inteira, gente, mas eu preciso gravar. A mãe achou isso um pouco esquisito, mas ela não quis desencorajar o filho, ela não queria, de repente assim, desmotivar ele desse relacionamento e tudo mais. Teve um dia que a mãe conta que o filho ligou pra ela falando que essa pessoa, a Vicky, lembrando aqui que a mãe, ela não sabia que era uma policial, ela achava que era alguém comum, alguém que não trabalhava ali na prisão, alguém de fora, né? Ele liga pra mãe e diz, ó, ela tá indo aí te visitar pra te conhecer e tudo mais. E essa mãe diz que foi muito rápido, que de repente ela tava na porta ali da casa dela, elas conversam, foi tudo muito comum, mas que ela não sabia o que a Vicky fazia. O que é um pouco estranho, né, gente? Porque você tá recebendo alguém na sua casa, eu acho que uma das primeiras conversas é o que você faz, né, quantos anos você tem, não sei o quê. Mas enfim, ela disse que não sabia que a Vicky era uma policial. A Vicky começou a ficar próxima até da mãe do Casey, ela mandava alguns cartões de Natal e tudo mais, e a mãe dele não cortou essa relação, né? Ela deixou que fluísse, o filho continuava dizendo que ela iria ajudar ele a sair da cadeia e tudo mais, e ela achava que seria uma coisa legal. Mas ao mesmo tempo ela disse que não acreditava muito nisso, ela não acreditava que isso seria possível, né, de alguém ajudar o filho a sair da cadeia depois de tudo que ele já tinha feito. Ela só dizia que ela estava feliz pelo filho e, enfim, continuava um relacionamento. Mas o que ninguém sabia é que existia um plano por trás desse relacionamento dos dois. A Vicky, ela tinha dito para os colegas, cerca de 3, 4 meses antes aqui dos fatos, que ela iria se aposentar. Então ela começou a fazer algumas coisas aí pra preparar pra essa aposentadoria. Ela vendeu a casa dela, ela até ficou morando com a mãe dela algum tempo. Só que o que era estranho é que a casa dela valia cerca de 235 mil dólares e ela vendeu por 95 mil dólares. Parecia que ela realmente queria se livrar da casa. Ela disse para as pessoas que questionaram que ela achava que essa casa era muito grande para ela, que ela estava pensando em se mudar para um local menor, então ela queria se livrar. E a data que ela iria se aposentar seria dia 29 de abril de 2022. Só que essa era a data também que o plano finalmente seria concretizado. Esse plano que ela estava bolando aí com o Casey. Então no dia 29 de abril é o dia que ela vai trabalhar e que seria o último dia dela. Ela tira o Casey da cela com aquela desculpa que ele precisava fazer uma avaliação de saúde mental. E na verdade ela estava libertando o Casey, ela estava ajudando ele a sair da prisão pela porta da frente praticamente. Uma coisa que talvez vocês tenham achado estranho no vídeo que eu mostrei no início é que dificilmente quando um preso vai ser transferido, ainda mais um preso violento como ele, grande, né, como ele, não teria só uma policial para fazer isso. Normalmente são 2, às vezes 3. Então aí já foi estranho quando a polícia pegou aquelas imagens das câmeras, né, que tava só ela transferindo esse preso. Essa avaliação de saúde mental, óbvio, nunca existiu, né, foi algo que ela criou e ela também disse aos colegas que depois que ela levasse, né, esse preso para essa avaliação de saúde mental, ela mesma iria num hospital, porque ela não estava passando muito bem, ela estava com alguns problemas, então ela nem iria voltar para a delegacia ali, né, para o centro correcional. Eu acredito justamente para não ter suspeitas caso ela não voltasse. E a Vicky, ela tinha parado o carro dela mesmo, o pessoal dela, em um estacionamento de um shopping na noite anterior. E daí, quando eles saem com essa viatura dela, eles vão até esse estacionamento e trocam de carro. O que ela não esperava é que essa viatura fosse encontrada, ou fossem achar estranho essa viatura estar ali tão cedo, né? Ela achava que ela ia ter aí um espaço maior para fugir com esse preso. E é nesse momento, quando essa viatura é encontrada, né, foi o que eu falei lá no início, os policiais encontram as algemas, chaves da prisão, eles vão olhar as câmeras, aí eles já acham muito estranho também o modo que ela tava saindo com esse preso, né, eles começam a ver que não existia nenhuma avaliação agendada e ali eles já meio que entenderam tudo que tinha acontecido. E foi nesse momento, mais ou menos, que eu conheci o caso no Twitter, porque eles estavam procurando os dois.
Foi uma busca, gente, muito grande, assim, muitos delegacias, muitos policiais, tava na TV o tempo inteiro. Eles começaram a colocar, né, as fotos da Vicky e do Casey pra todo mundo identificar as tatuagens deles, né? Eles colocaram bastante fotos deles sem camisa pra todo mundo olhar bem as tatuagens e conseguir identificar de alguma forma. Eles começaram a fazer também os retratos dela como se ela tivesse pintado o cabelo, né, cabelo escuro, e muitos dos colegas dela falavam que a foto que foi divulgada, ela tava meio que com um filtro, assim, como se ela tivesse sido um pouco tratada, porque na vida real ali, ao vivo, ela parecia ter bem mais idade. Ela tinha cerca de 56 anos, mais ou menos, mas os colegas falavam que ela aparentava ser mais velha. A polícia ficou extremamente envolvida em encontrar os dois, não só por ser uma policial que estava ajudando um preso a fugir, mas porque esse preso era muito violento. Assim, os policiais que já tinham lidado com ele falavam que ele era extremamente violento. Eles ficavam falando na TV que não era pra ninguém tentar confrontar, que não era pra ninguém se aproximar dele, era simplesmente pra ligar pro 911. Inclusive eu tava até agora, enquanto eu montava aqui, assistindo uma reportagem da época, né, quando eles tava acontecendo tudo, e era isso que eles falavam. Não se aproxima, ele é perigoso, ele vai fazer... Ele não tem empatia nenhuma pela vida do outro, se ele precisar matar, ele vai matar. Eles sabiam que eles estavam armados, então foi um estado meio de pânico, assim, em todo mundo da região. Sobre as tatuagens do Casey, eles também pontuaram bem que ele tinha várias tatuagens aí com referências à supremacia branca, então... Gente, realmente, ele era uma pessoa... Ele é, né? Ele é uma pessoa horrível, assim. Eu vendo os policiais falando dele, eu conseguia sentir, assim, o quanto esses policiais, ao mesmo tempo, temiam pelo que ele poderia fazer, mas também o quanto eles tinham essa raiva, né, dele ter conseguido escapar. Quando as notícias começaram a se espalhar, vários colegas, né, da Vicky começaram a falar, alguns extremamente chocados, extremamente, assim, sem entender o que tinha acontecido, o porquê ela se envolveu com esse homem, sendo que ela sempre foi uma pessoa super correta, né, nunca fazia nada ali fora da linha, digamos. Outros colegas que eu vi agora nessa entrevista que eu falei pra vocês, eles já falando um pouco diferente, falando que eles não duvidavam que ela tinha feito tudo isso, que ela era sim essa profissional modelo, exemplar, mas que ela era assim muito capaz de fazer isso e que ela era muito capaz de tramar tudo isso. Eu não entendi, né, gente? Porque só quem trabalha com outra pessoa talvez vai entender a personalidade realmente, né, do que é ali o dia a dia de trabalhar. Mas eu vi nessa reportagem um colega específico falando isso, que ele não ficou surpreso porque ele achava que sim, ela era capaz de planejar tudo isso e que ela era muito inteligente, ela ia pensar em todos os mínimos passos que ela iria dar. E nessa época que ele falava assim que ele não acreditava que conseguiriam pegar os dois. Eles começaram a divulgar na TV também, porque o Casey era um cara muito alto, como eu falei, então ele chamaria muita atenção. E daí o que eles começaram a dizer para as pessoas? Que possivelmente eles poderiam estar disfarçados com o Casey usando algum tipo de cadeira de rodas ou aqueles triciclos, né, que eles usam assim quando alguém tem alguma dificuldade de locomoção, porque isso disfarçaria essa altura deles, né, ele não chamaria tanta atenção, e que possivelmente ele poderia estar disfarçado também de mulher. No total, aí eles fizeram algumas recompensas por informações, mais ou menos 15 mil dólares por qualquer coisa que as pessoas soubessem do paradeiro dos dois. Foi realmente, gente, eu tava acompanhando no Twitter, como eu falei pra vocês, foi algo bem preocupante pra todo mundo. O Casey era um cara que já tava condenado aí a ficar o resto da vida na prisão, então ele não tinha nada a perder. Ele provavelmente seria julgado aí por mais um assassinato, né, aquele que ele confessou. Então, ele não tava nem aí, se ele precisasse atirar em alguém, se precisasse fazer algo com alguém, ele faria. Sobre a aposentadoria da Vicky, eu vi que o xerife ali, ele falou que, na verdade, sexta-feira seria o último dia dela, mas ela acabou sendo demitida por tudo isso, né? Então ela nem acabou tendo essa aposentadoria finalizada, ou seja, ela não iria receber pensão nem nada do tipo, que eu acho que era o que ela queria, né? Que ela iria fugir, ia receber essa aposentadoria e ia conseguir começar uma vida em outro lugar com esse cara.
Então a polícia não conseguia encontrar nada até dia 6 de maio, quando a polícia recebeu uma ligação que eles tinham encontrado o carro que correspondia aí às características desse carro que eles tinham usado para fugir. Só que, gente, olha só como são as coisas. Esse carro que eles usaram para fugir era o carro deles mesmo, né? Só que esse carro foi abandonado no mesmo dia que eles fugiram. Então o que aconteceu? Esse carro foi abandonado numa espécie de um lavacar, assim, aqueles lavacar dos Estados Unidos, que é uma coisa gigantesca, que tem muitos carros estacionados, às vezes é meio que também um ferro velho junto, né? Ele foi estacionado lá, foi abandonado lá por eles. E esse carro foi rebocado já assim no dia ou no dia seguinte, porque eles já viram que era um carro abandonado. Só que eles não ligaram com o crime, até porque ele tinha acabado de acontecer. Depois de uma semana que alguém lembrou desse carro, o cara que fez, né, o reboque, lembrou desse carro e falou: olha, eu acho que é o carro que eles estão procurando. E daí a polícia conseguiu encontrar esse carro. Então eles tinham abandonado esse carro já no dia que eles fugiram, e eles já estavam aí há uma semana fugindo, provavelmente com outro veículo, né, que pode ter passado por várias pessoas e ninguém viu. Então eles estavam a muitos passos à frente da polícia. E é claro que isso também era mencionado, né, que a Vicky, ela tinha todo um conhecimento de polícia, de investigação, e ela ia usar isso a favor dela. Quando o carro foi encontrado, eles não encontraram nada muito significativo dentro do carro, mas eles viram que eles tentaram pintar a lateral do carro com spray para tentar mudar a cor, mas eu acho que foi uma ideia um pouco que não deu muito certo. Eles acabaram abandonando essa ideia e abandonando o carro. A mãe da Vicky, ela, quando ficou sabendo de tudo isso, ela ficou muito chocada, porque ela não conseguia acreditar que a filha dela estava fazendo tudo aquilo. Ela disse que nunca soube desse relacionamento que a filha teve com o Casey, ela nunca mencionou esse cara pra ela, e ela tava assim muito desacreditada, né, assim, muito sem reação com tudo isso que a filha dela tava fazendo. Ela disse até que a filha, por exemplo, ela nunca nem tinha tido multas de trânsito, assim, então era muito difícil acreditar que tudo isso estava acontecendo, mas ela disse que ela ia dormir com essa sensação, esperando acordar com outra sensação de que aquilo fosse uma mentira, ou que de repente ela não tivesse culpa, mas ela acordava e tinha que encarar essa realidade de novo, que a filha dela tinha ajudado a libertar um preso e estava agora fugindo com ele. Era uma coisa assim que não entrava na cabeça dessa mãe. Enquanto isso, a mãe do Casey, ela não conseguia acreditar que essa mulher que mandava cartões de Natal pra ela, que foi na casa dela, era uma policial e que estava fazendo tudo isso com o filho dela, porque na cabeça dela, ela era mais uma mulher que estava se aproveitando do filho e que agora tinha colocado aí o filho nessa enrascada, sendo perseguido por todo mundo. E aí que chegou uma dica muito, muito importante de uma pessoa chamada James Stinson. Esse James, ele também tinha um lava rápido, era outro lava rápido, e pelo que eu entendi, esse lava rápido ele tinha assim vários locais para lavar o carro, sabe? Como se fossem várias entradas, várias vagas. E num dia ele chegou nesse lava rápido e tinha um carro numa dessas entradas. O que eu achei um pouco estranho é que ele não questionou isso no momento, assim. Então ele acho que vai viver ali o dia de trabalho dele, vai para casa, quando ele volta no dia seguinte aquele carro ainda tá lá, ele não se mexeu. Na fonte onde eu pesquisei, diz que passaram-se alguns dias, né? O que eu achei mais estranho ainda. Mas ele começou a ficar preocupado porque ele achou que pudesse ter algum corpo lá dentro do carro, que pudesse ser algo muito grave, e daí ele resolveu ir averiguar. O veículo tinha a placa do Tennessee e as chaves ainda estavam no carro. Havia uma trava de uma arma, mas não tinha nenhuma arma. E ele acaba até tirando esse veículo dessa entradinha ali, porque ele falou que estava, né, bloqueando possíveis pessoas que quisessem lavar o carro, ele estava perdendo clientes. Ele chama a polícia porque ele acreditava que pudesse ser um veículo roubado. A polícia chega no local, só que eles consultam o carro e veem que não tinha nenhum alerta de carro roubado, nem nada do tipo, e o policial diz que eles não podiam fazer nada. Só que o James, ele tinha certeza que tinha algo estranho, algo errado em tudo aquilo, ele não ficou contente com essa resposta do policial, então ele vai olhar as câmeras de vigilância. Quando ele tá lá olhando as imagens, ele percebe que tinha um homem que ia e voltava desse carro. E ele vê que era um homem muito alto, que batia ali com as informações que a polícia tava dando do cara que tava fugindo. Ele também chega até a comparar as tatuagens do Casey que tinham sido divulgadas pela polícia com o que ele conseguia ver na câmera. E então ele percebe que aquele cara,
O dono daquele carro era Casey White. Ele passa todas essas informações para a polícia e nas câmeras de vigilância eles conseguiram ver que eles trocaram de carro novamente, né? Eles deixam aquele carro ali e trocam por um Cadillac. Então agora o carro a ser encontrado é um Cadillac e no dia 9 de maio esse Cadillac é avistado. Eles descobrem esse Cadillac estacionado num motel desses de beira de estrada lá comuns nos Estados Unidos. A polícia começa a investigar ali a área e não muito tempo depois eles veem a Vicky e o Casey saindo do motel e eles entram nesse Cadillac. Como eles estavam suspeitando a Vicky, ela tava com o cabelo escuro, eu não consegui entender exatamente se ela tava de peruca ou se ela tinha pintado o cabelo, mas era algo que eles achavam realmente que iria acontecer. Eles começam a seguir esse carro e não demora muito tempo pra Vicky perceber que ela tá sendo perseguida, afinal ela era uma policial. Então ela sabia como as coisas aconteciam. E acontece uma coisa muito louca, gente. A gente não sabe se foi intencional, se foi acidental, mas a Vicky, ela liga pro 911 dentro do carro, né? No meio dessa perseguição. Eu vou tocar aqui pra vocês essa ligação. Hello? John. Airbags are going off. Let's get out. Run. Get us to the hotel. Hello? A perseguição dura algum tempo até que o policial consegue acertar o Cadillac e fazer ele cair numa vala. E quando eles chegam no carro, a Vicky já tinha tirado a própria vida. Ela atirou com uma espingarda na cabeça. Quando os policiais chegam ali no local, ela já não tinha quase nenhuma reação e ela acaba falecendo ali no local por causa do ferimento. O Casey, no entanto, foi preso novamente. No veículo eles encontraram várias armas e também 29 mil dólares em dinheiro. Após a sua prisão, Casey renunciou aos seus direitos de extradição e afirmou que queria voltar para o Alabama. E uma vez que ele estava no Alabama, ele foi indiciado por fuga em primeiro grau. Nesse momento onde tudo estava se resolvendo, estava-se em dúvida se ele iria enfrentar a acusação aí pela morte da Vicky, né? Tendo em vista que ele estava totalmente envolvido nisso e ela acabou morrendo nessa fuga dele. E daí na maior parte das fontes que eu pesquisava, meio que acabava aí, né? Não se sabia como ele seria julgado ou por que ele seria julgado. Quando eu tava fazendo o roteiro, eu encontrei assim algumas matérias de 2 dias atrás, 5 dias atrás, então eu pude entender mais ou menos em que pé que tá esse caso agora. Vou falar aqui pra vocês pra depois a gente falar um pouquinho assim da conclusão do que eu achei dessa loucura toda. Em julho de 2022, Casey White foi oficialmente acusado de homicídio qualificado por sua conexão com a morte de Vicky White, que ela acabou morrendo no processo de outro crime que era a fuga de Casey. E eu vi assim que as pessoas acreditam que vai ser um julgamento difícil esse sobre a morte da Vicky, porque a Vicky estava lá por vontade própria, né? Ela queria fazer isso. Ela não tava lá como refém, nem nada do tipo. Então, assim, vai ser um pouco difícil de provar a culpa do Casey nisso, já que ela tava lá porque queria. E lembrando aqui que ele seria julgado também pelo aquele assassinato que ele acabou confessando, né? Da Connie. Então, ele tinha esse julgamento pra acontecer e agora o julgamento da Vicky. E pelo que eu vi nas matérias recentes, ele vai ser julgado antes pela morte da Vicky e depois pela morte da Connie. O que está sendo debatido, né? Os advogados dele estão tentando fazer com que isso não aconteça, porque eles argumentam que eles estavam se preparando para o julgamento da Connie, né? E eles tinham tudo preparado para isso, eles ficaram meses e meses se preparando para esse julgamento e que agora eles não conseguiriam simplesmente começar um outro julgamento, o da Vicky, antes desse, porque eles não teriam todas as informações, não estavam trabalhando em cima desse. Então, gente, pra gente entender aqui como finalização do caso em si, ele tá preso, graças a Deus, né? Ele voltou pra onde ele nunca deveria ter saído, mas ele ainda vai ser julgado
né, por esse crime da Vicky e também pelo da Connie, que ele acabou aí confessando. E eu vi também que existe a possibilidade de eles abrirem uma investigação daquele caso da ex-namorada dele, que até então eles consideravam como um suicídio, né? Pode ser que não seja. Então, gente, eu acho que tem muita coisa ainda pra vir desse caso quando começarem os julgamentos. Parece que esse julgamento ia ser agora em abril ou março de 2023, mas eles estão tentando adiar por todos esses motivos que eu falei aqui pra vocês. Esse caso me chocou muito porque é uma coisa que a gente não espera de uma pessoa descrita como a Vicky, né? Essa profissional exemplar que trabalhou anos e anos na polícia, de repente, do nada, começar a se corresponder com um preso, se apaixonar por ele de alguma forma, porque pelo que eu vi em algumas fontes, as cartas tinham esse teor também, e ajudar ele a escapar. E pior, assim, ela ter essa crença que depois disso ela teria uma vida com ele. Ela chegou a vender a casa dela por um valor muito mais baixo, simplesmente pra ter dinheiro pra fugir com esse cara. Que era óbvio, assim, pra gente vendo aqui de fora, que ela até poderia conseguir fugir com ele, vamos dizer que deu tudo certo, fugiu, mas eles não iriam ficar juntos, provavelmente ele faria alguma coisa horrível com ela, como ele tentou fazer com uma ex-namorada, e tem as suspeitas que ele fez lá com aquela outra namorada que foi dado como um suicídio. Então, gente, é uma coisa que a gente não consegue compreender, né? Nessa matéria que eu tava assistindo aqui, antes de começar a gravar, eles não tinham encontrado eles ainda, eles estavam na busca, né? Então a repórter, ela tava falando sobre isso, assim, de pessoas se apaixonarem por presos, né? E tinha uma mulher que deu um depoimento que ela falou que isso aconteceu com ela. E ela disse que deve ter acontecido com a Vicky a mesma coisa, que ela chegou numa altura de idade ali, que era perto dos 60 anos, e segundo ela disse que ela começou a se sentir invisível, ninguém prestava atenção nela, ela era como uma coisa descartável, uma coisa que incomodava os outros. E daí vem o olhar de uma pessoa que vê de uma maneira diferente, começa a dar atenção, começa a escrever cartas, começa a falar coisas e planejar. E daí a frase que ela usou foi isso, assim, que toda essa sensação de ser notada faz com que o raciocínio, né, o senso comum vá por água abaixo. Foi exatamente isso que ela falou. E daí ela disse que provavelmente era isso que tinha acontecido com a Vicky. E na época dessa reportagem eles não tinham sido encontrados, então ela fala que ela esperava muito que a Vicky se arrependesse disso e voltasse e tudo mais, né? Mas o fim foi trágico, né? Porque tudo isso pra ela acabar tirando a própria vida dentro do carro, em fuga, com um prisioneiro, assim. Gente, é muito triste isso. Eu fico imaginando pra mãe dela. Sempre penso nas famílias, né, que tem que arcar com a falta da pessoa aqui, né? No caso da Vicky, ela nunca foi uma criminosa durante a vida dela, fez uma escolha totalmente errada nessa altura já de idade, perto dos 60, que acabou ocasionando num crime que foi fatal pra ela, né? Então, às vezes, você pode ter uma vida inteira correta, se você faz uma escolha errada, é o suficiente pra acabar com a sua vida. E é isso pro caso de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho um caso bem interessante, apesar que eu acho que vão ter mais informações, inclusive até mais informações sobre a vida dos dois, a troca que os dois tinham quando saiu o julgamento. Se tiver alguma coisa mais interessante, eu trago aqui pra vocês, ou em vídeo, ou no comentário fixado, tá bom? Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui o finalzinho, e a gente se vê no próximo. Tchau!